fica muito evidente que o técnico tenta proteger o próprio grupo e não um jogador. A gente se perguntou por que o Pedro não tá. Tá respondido, por que o Pedro não tá. Eu já vi gente falando, o Felipe Luiz escrotizou o Pedro. Não, o Pedro escrotizou o Pedro. Rapaziada, se liga o que a imprensa tá repercutindo aí depois da entrevista do Felipe Luiz, após a vitória de 2-0 contra o São Paulo aí. Ele rasgou o verbo e falou na entrevista aí sobre o Pedro, né, que tá cometendo indisciplina nos treinos, não tá sendo profissional, e isso aí acabou dividindo opinião nos bastidores do Flamengo. Me fala aí no vídeo aí e na descrição depois de que lado vocês estão. Bora pro vídeo. Pedro se comporta assim. Felipe Luiz chega, pelo menos é o que se percebe, no limite e leva a coisa a público dessa maneira, fica muito evidente que o técnico tenta proteger o próprio grupo e não um jogador. A grande questão é como Pedro vai assimilar essas críticas feitas publicamente. Terá humildade, capacidade de refletir e corrigir aquilo que não está legal, ou vai preferir, mais uma vez, como acontece com tantos jogadores de situações assim no futebol brasileiro, pensar num outro rumo. O fato é que, para sair do Flamengo, alguém terá que pagar uma multa. E é muito pouco provável que ela seja de apenas 15 milhões de euros. Eu entendo que muitas coisas precisam estar dentro do vestiário e resolver dentro do vestiário, mas muito bem o Felipe disse ali que ele tentou conversar com o Pedro muitas vezes, conversou com ele muitas vezes, mas aí aí é a hora do atleta assumir as responsabilidades. Porque na hora da gente eu falo como imprensa, e cobrar, a gente vai cobrar o treinador, porque é a figura mais frágil ali. Mais exposta, mais né? exposta. O tempo inteiro a gente está cobrando melhora a tática, melhora a física dos jogadores. E aí o que acontece? O Pedro, como maior referência técnica do seu ataque, precisa... O que a gente falou do Flamengo aqui antes de começar? Não, o Flamengo precisa fazer gols. Quem é o jogador dos gols? O Pedro. Mas o Pedro no treinamento, ele não está se dedicando. O Pedro no treinamento quebrou um negócio com um grupo de jogadores que é o treinamento ser aquele... o parâmetro para você jogar, parâmetro para você disputar a posição, e o Pedro quebrou essa filosofia que o Flamengo impôs, que o Felipe impôs. Isso é muito importante. Então a gente precisa, os jogadores eles precisam entender que tem uma hierarquia, muito bem disse a Jéssica. O clube maior do que todos, o treinador abaixo, logicamente, dos diretores, do presidente, mas é o treinador que comanda, é o treinador que escala. Se o treinador está vendo que nas valências físicas, hoje é tudo acompanhado. Você chega no clube, você dormiu quanto tempo, aí vai lá, faz um exame para saber o quanto que você tem para grau de lesão, para nível físico. Não adianta você falar que está com a perna pesada se no GPS está dizendo que você é o último a treinar, o último nas valências todas, valências físicas, que são importantíssimas. Por que no Mundial o Felipe Luiz não usou o Pedro? Porque a intensidade cobrava uma coisa. Por que ele citou o Arrascaeta? Porque todo mundo fala, o Arrascaeta tem... Não, não tem. As valências do Arrascaeta, isso é informação. As valências do Arrascaeta hoje são melhores do que em 2019. Aí todo mundo cobra. Não, mas o Arrascaeta fisicamente parece com o Pedro. Não, não parece, porque no treinamento ele se dedica mais do que o Pedro. E por isso que o Arrascaeta vai jogar e o Pedro não vai jogar. Porque ele precisa de intensidades que o treinamento vai te dar. Não adianta o jogador, eu não sou titular, eu preciso de minutos para treinar bem. Não, é o contrário. Você precisa treinar bem para ter minutos como titular. Não importa se você é o Pedro, ídolo da nação, ídolo da torcida, não importa. Isso é uma resposta importante que ele dá pro grupo. Tem coisas que você resolve dentro do vestiário, mas o Felipe foi muito bem ontem de expor isso, porque o trabalho mais exposto ali, além de outras coisas, é o do treinador. O primeiro a ser mandado embora no futebol brasileiro é o treinador. Então o treinador precisa dar resposta além pro clube, pra diretoria, precisa dar resposta pra torcida, que é a que mais cobra. E a gente também. A gente se perguntou por que o Pedro não tá. Tá respondido, por que o Pedro não tá. Rapaziada, essa declaração aí foi muito forte, né, mano? E conta um pouco também do que tava sendo a dúvida de todo mundo aí, porque o Pedro não tava jogando, né, velho? Então, aparentemente ele não tá cumprindo com... Não tá sendo profissional nos treinos, não tá treinando e tá ficando de fora aí, né, mano? Comenta aí qual que é a sua opinião sobre isso. Eu acho uma coisa meio complexa, porque... E se mais pra frente
não que vai acontecer, mas mais pra frente demita o Felipe Luiz do Flamengo e o próximo treinador que vier goste de jogar com um centroavante do estilo do Pedro, centralizado, mais na frente, que segura a bola, como era o Tite antigamente no Flamengo. E se isso acontecer? Aí o Flamengo vai estar perdendo um cara que no Brasil você não vai achar outro igual e por conta de uma treta dessa que foi pra mídia, porque agora eu acho que não vai ter clima mais pro jogador ficar no clube, né? O que vocês acham? Comenta aí. O Felipe Luiz, assim, eu já vi gente falando, o Felipe Luiz escrotizou o Pedro. Não, o Pedro escrotizou o Pedro. Não. Pelo que o Felipe Luiz colocou. Só pra deixar claro. Mas tem como você escrotizar alguém e ser educado, e ser verdadeiro. Sim, meu ponto é o seguinte. Se a pessoa for escrota, ela merece ser escrotizada. Então, mas olha só, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu não acredito que tudo isso que ele falou pra gente agora, ele não tenha, no mínimo, tangenciado o assunto com o Pedro. Me parece muito claro que o Pedro sabe porque ele ficou fora. E assim, ele já deve ter tentado outras coisas no campo e nos bastidores para que o Pedro mudasse o comportamento. Porque ele falou, venho tentando, venho segurando a onda para não falar. Então, a partir do momento que ele publiciza isso, ele tá jogando uma última cartada. Que é tentar usar da pressão externa para ver se isso motiva o Pedro a voltar ao ser um profissional. Mas só para te falar, a informação que é do momento é que em contato com os representantes do Pedro, eles estão aguardando uma proposta para que ele saia do Flamengo. Tudo então, bem. Assim, de repente foi a última cartada. Informação do Vene Casagrande é essa, né, Casé? Exatamente, informação do Vene. Isso. Do Vene, que é esse, de momento, a reação, né, à coletiva do Felipe Luiz. Eu gostaria que o técnico do meu time respeitasse o meu time e o meu clube como o Felipe Luiz respeitou o Flamengo. Porque ele colocou o Flamengo em primeiro lugar, que é o trabalho dele. Porque isso que ele fez, ele tá respeitando pra cacete o Flamengo. Eu acho que esse é o principal mensagem. E aí, se é o grupo, meu irmão, eu não quero nada mais do que um técnico que seja leal com os acontecimentos. Porque se o cara tem talento acima da média como é o Pedro, treina mal pra cacete e joga no meu lugar que tô me matando, eu ia ficar puto. O Zenit tem interesse no Pedro. Foi uma apuração que eu fiz em conjunto com o Júlio Miguel Neto e ela acontece desde o dia 5 de julho. O Zenit teria um interesse inicial em pagar 15 milhões de euros pelo Pedro. Depois dessa situação da coletiva do Felipe Luiz, o staff do Pedro vai levar em consideração qualquer proposta e vai levar ao Flamengo. Agora, cabe ao Flamengo aceitar ou não. Eu não acredito que o Flamengo, depois dessa situação, vá aceitar negociar o Pedro por 15 milhões de euros. Talvez por 20, por 25 milhões de euros. A situação é, o staff do Pedro, depois de ontem, tá louco para tirar o Pedro do Flamengo. Parece que não tem mais clima do Pedro dentro do clube, e o Zenit, antes que alguém copie essa informação, tô dando aqui em primeira mão, em conjunto com o Júlio Miguel Neto, tem interesse no Pedro, e dinheiro para tirar eles têm, como tiraram o Gerson. Então, mais uma informação exclusiva aqui sobre essa situação do Pedro. Rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa a opinião de vocês aí, e se vocês acharam que o Felipe Luiz na declaração dele foi muito assertivo ou não, de que lado que vocês estão nessa declaração aí, do Pedro ou do Felipe Luiz, ele tá certo ou tá errado, comenta aqui, compartilha, me segue aí pra mais, valeu, falou e fui.